Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O nosso Deus, Ele é um Deus que multiplica aquilo que não existe. Ele é um Deus que chama existência aquilo que não existe. E a natureza prova isso. Segundo a NASA, o universo hoje conhecido, ou seja, até onde o homem já conseguiu conhecer, é um universo de 98 bilhões de anos-luz de extensão. A velocidade da luz, vocês já sabem que é 300 mil quilômetros por segundo. Nós, seres humanos, não conseguimos imaginar uma velocidade dessa, porque a gente acha que está muito veloz quando nós damos 180 na estrada, ou estamos na Autobahn, na Alemanha, e pastor Johannes diz ele que já deu 260 quilômetros, eu só acredito porque ele é pastor. Então ele diz que já deu 260 quilômetros por hora, eu acredito porque ele é pastor. E isso para a gente é uma velocidade estupenda. 300 mil quilômetros a cada segundo é inimaginável. Se pudéssemos viajar nessa velocidade, levaríamos 98 bilhões de anos, que também não conseguimos conceber. Uma pessoa vive muito, se vive mais de 100 anos, para conhecer todo o universo. A quantidade de galáxias que existe no universo, a NASA estima em trilhões. E eu gosto de pensar nisso, para ver a nossa pequenez, a nossa insignificância. Nós fazemos parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Nós estamos num sistema solar, que é um dos bilhões de sistemas solares que existe dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem de extensão 100 bilhões de anos-luz. A nossa galáxia. O nosso Sol, queridos, eu acho isso maravilhoso, para dar a volta inteira na Via Láctea, ele leva 225 milhões de anos. A cada 225 milhões de anos, ele conseguiu dar uma volta na Via Láctea, que é uma galáxia, e existem trilhões e trilhões e trilhões de galáxias como a nossa. Não é à toa que Jó declara: quem é o homem ou o filho do homem para que Deus se importe conosco? Nós não somos absolutamente nada. Nós somos arrogantes, somos pedantes, nos julgamos importantes, fazemos estratificação social. Eu sou mais rico que você, sou mais poderoso que você. Nos achamos independentes, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quando na verdade nós não somos absolutamente nada, nem poeira. Nem poeira, você fala, eu sou um poeira, nem isso nós somos. A quantidade de estrelas que existe no universo não se tem como medir. Zilhões de estrelas. Se só aqui na Via Láctea são cerca de 200 trilhões, a gente fica imaginando quantas estrelas existem no universo. Mas sabe o que é mais bonito? O universo continua sendo multiplicado. A NASA diz que a cada ano são formados cerca de 700 bilhões de estrelas novas a cada ano. Desde que o Fronteira surgiu aqui no Porto, 700 bilhões de novas estrelas surgiram. Mas isso é uma média que a NASA faz. Está disponível para você pesquisar. E a cada segundo no universo, surgem 22 bilhões de novas estrelas. A cada segundo. Desde que nós estamos aqui, a cada segundo, você falou, 22 bilhões de novas estrelas surgem pelo poder do Deus a quem nós servimos. A Bíblia diz que Ele sopra estrelas, Ele sopra, pelo seu soprar as estrelas. Quem tem poder para criar estrelas? A gente costuma falar assim, não, mas foi fruto da evolução. É sério, queridos? É sério que isso tudo é fruto do acaso? É sério que o meu corpo humano, com a complexidade dele, é fruto do acaso? A gente precisa querer muito não crer para poder acreditar em teorias tão fantasiosas como essa. Quando a gente olha para o universo, basta olhar para o universo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele criou e Ele continua multiplicando a sua própria criação. E eu quero pensar com você em rápidas palavras nesta manhã sobre esse tema, o Deus da multiplicação. Deuteronômio capítulo 1, versículo 11, lá no Antigo Testamento diz assim: que o Senhor, o Deus dos seus antepassados,
os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Deus que multiplica 20.000 vezes, 100.000 vezes, 300.000 vezes, e Ele vai sempre nos abençoar. O nosso Deus, queridos, e é necessário que você pense nisso, Ele é um Deus de multiplicação. As primeiras palavras de Deus, quando Ele criou Adão e depois a Eva, Gênesis 1:28, foram: sejam férteis e multipliquem-se. A ordem de Deus para mim e para você é que nós nos multipliquemos. Mas é que nós tenhamos muitos filhos? Não, queridas. Essa multiplicação inevitavelmente vai acontecer. Num casamento, inevitavelmente surgem filhos que são bênçãos de Deus. Às vezes eles são planejados, outras vezes eles não são, mas eles são sempre bênçãos de Deus. Mas essa multiplicação, a qual nós somos convidados a viver, ela é uma multiplicação que precisa existir em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área cognitiva, na nossa área emocional e principalmente na nossa área espiritual. E é sobre isso que a gente vai encaminhar a nossa meditação. A multiplicação está presente na Bíblia, por ordem de Deus, em todos os momentos. Depois do dilúvio, quando Deus restaurou a terra novamente, Deus determinou a Noé, e as suas primeiras palavras para Noé foi: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Essa ordem, queridos, é uma ordem que é dada a cada um de nós. Você é um fator de multiplicação. Como assim? Eu já tenho filhos. Não, muito mais do que isso. A gente multiplica os filhos de Deus. E como é que nós multiplicamos os filhos de Deus? Como é que nós enchemos a terra? Encher a terra com a palavra de Deus. A gente enche a terra com a palavra de Deus, pregando, testemunhando, mas acima de todas as coisas, vivendo a palavra de Deus. Você é a Bíblia que as pessoas precisam ler. As pessoas podem não ter acesso a uma Bíblia, a palavra de Deus, mas você, com a sua vida, com o seu casamento, com o seu comportamento, com a sua fé, é a Bíblia que as pessoas vão ler. Não adianta, queridos, falar em teoria. As pessoas precisam ver que isso não é teoria, isso é vivência, que Deus não está só nas páginas da Bíblia, Deus está em nós, na nossa casa, na nossa família. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, precisamos viver num casamento abençoado. Se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, precisamos ter filhos que sejam abençoados. Precisamos ter uma casa abençoada. Precisamos ter essa multiplicação em nossas vidas. E precisamos multiplicar. Como é que as pessoas vão conhecer a Deus se nós não pregarmos? Talvez algumas pessoas pensem: mas por que o Fronteira, que surgiu lá no Rio de Janeiro, agora está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está aqui em Portugal? Já existem tantas igrejas e precisa que existam muitas e muitas mais, tal quais as estrelas. Nós precisamos de bilhões de igrejas espalhadas pelo mundo, tão somente com a finalidade de anunciarmos a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Porque essa salvação que nos traz a paz que nós não conseguimos através dos nossos esforços. A gente pode ser muito rico, a gente pode ter muitas propriedades, nós podemos ser muito importantes, podemos ser intelectuais de um quilate extraordinário, mas isso não vai trazer paz. Você pode conhecer tudo que você acha que seja capaz de apreender ou de aprender, mas isso não nos traz a paz. Que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento, só Deus pode dar. E nós só chegamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E é isso que essa igreja está trazendo também para esse país. Vejam bem, temos pastor Márcio e pastor Isabel, estão trabalhando lá no sul do país, na região linda do Algarve. E eles têm sido luz naquele local, como Fronteira Porto tem sido luz aqui, como tantas outras igrejas estão sendo luz, para levarmos ao povo essa paz que só Deus pode dar, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. O mundo precisa de Jesus. Querido, eu estava lendo recentemente um livro de um famoso historiador americano. Ele é ateu, presta atenção, ele é ateu. E ele declara: existem mais evidências históricas sobre Jesus Cristo, sobre a morte de Jesus Cristo e sobre a ressurreição de Jesus Cristo, do que existem evidências históricas a respeito de Júlio César,
que foi o homem responsável pela fundação do Império Romano. Existem mais evidências históricas sobre Jesus Cristo do que sobre Alexandre o Grande, tão propagado, que morreu aos 34 anos de idade. E aí você pensa, mas por que então o mundo não crê em Jesus Cristo? Porque a Bíblia declara, o mundo jaz no maligno. E o mundo não quer que Jesus Cristo seja propagado. O mundo não quer que essa palavra se expanda. E é por isso que nós vamos sempre encontrar obstáculos. Você pode chegar para uma pessoa e dizer qualquer tipo de religião esotérica, exótica, mística, e a pessoa vai achar o máximo. Mas quando você fala, eu sou evangélico, eu creio em Jesus Cristo, a maioria das pessoas recua assustada. Eu já ouvi tantas pessoas dizendo para mim, queridos, eu sou oficial superior da Marinha do Brasil, estou na reserva. Quantos almirantes com quem eu trabalhei declararam, como é que você é uma pessoa tão inteligente pode ser pastor? E a minha afirmativa é, eu sou inteligente porque eu sou pastor, porque eu creio em Jesus Cristo. Essa é a maior prova da minha inteligência. Mas o mundo não consegue conceber por inteligência, porque a salvação não é racional. A salvação é pela fé. E a fé é exatamente isso. Por que você quer? Porque eu creio. Você nunca viu, mas eu creio, porque Hebreus 11:1 diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo Jesus Cristo, mas Ele é mais real do que aquilo que eu posso ver. Eu não vejo vento. Alguém aqui vê vento? Alguém aqui duvida da existência do vento? Porque nós sentimos o vento. Eu não preciso ver Deus, eu não preciso ver Jesus Cristo, mas eu sinto Deus em minha vida. Nós sentimos Jesus Cristo dentro de nós, e é por isso que aquilo que nós cremos, ninguém é capaz de arrancar. Não deixe nada nem ninguém arrancar de você aquilo que é seu, a fé que você recebeu, e por intermédio dessa fé você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, e hoje você é uma nova criatura, porque a Bíblia declara isso, e nós temos a certeza do nosso nome está escrito no livro da vida. As pessoas dizem, depois que a morte não há mais nada, depois da morte há uma vida eterna. Por que nós vivemos agora? Para escolher aonde a gente vai passar a vida eterna. Se eu quero viver a minha... Porque só há dois caminhos, a Bíblia declara, só o caminho da morte ou o caminho da vida. Está lá em Jeremias. Escolham qual caminho vocês querem trilhar. A gente, quando vem para a igreja ou para qualquer outro lugar, eu sou adepto de Waze, do Maps, facilita muito a nossa vida, o nosso cotidiano. Porque eu me lembro quando eu viajava com a Elaine e com as nossas crianças, que hoje são os pastores, a gente abria mapas, aqueles mapas da 4 rodas, lembra, Fernando? E a gente chegava bonitinho. Não tinha nem celular para combinar que a gente está chegando. E a gente chegava, dava tudo certo. Mas era mais divertido. O Fabiano demorava 3 horas, mas era mais divertido. Da mesma forma, queridos, nós precisamos escolher qual o caminho que a gente quer trilhar para a nossa vida. Ontem nós participamos das bodas de ouro desse casal maravilhoso que eu amo tanto, Nancy e Fernando. Foi uma festa lindíssima, inesquecível. Mas para mim, a despeito de toda a beleza da festa, a beleza maior estava na sinceridade deles em agradecerem a Deus com a família deles, louvando a Deus e atribuindo verdadeiramente a razão maior da vida deles, que é Jesus Cristo. E Deus estava presente naquela festa. A gente precisa escolher qual o caminho que a gente quer trilhar. A vida é rápida, queridos. A vida é muito breve. Eu já tive 15 anos, já tive 30, hoje eu tenho 65 e quero todos os anos que Deus quiser me dar. Mas eu sei que a minha vida vai acabar. Mas eu não quero que a minha vida seja sem sentido, porque a vida não tem sentido. Se você parar para pensar, qual é o sentido da vida sem Deus? A gente trabalha para ter casa e comida, para poder dormir e acordar, para poder trabalhar no dia seguinte, para poder ganhar dinheiro, para comprar mais coisas, para trabalhar, para juntar dinheiro. E quando a gente morre, a gente não leva absolutamente nada. Mas quando nós estamos em Cristo, nós ao morrermos sabemos para onde vamos. Nós vamos para casa, nós vamos para o nosso lar eterno, nós vamos estar com Deus para todo ser. E isso vale todas as coisas. Às vezes vale o desprezo da sociedade. Quantos de nós somos desprezados simplesmente porque amamos a Deus? Quantos de nós somos desqualificados às vezes
aos olhos da sociedade, porque servimos a Deus. Mas sabe o que Jesus Cristo disse? Está lá no Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês, quando perseguirem vocês por amor ao meu nome. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando você for perseguido pelo mundo, é porque você está sendo luz. E luz, queridos, no meio das trevas. Acende uma lanterna num quarto escuro, joga uma lanterna no rosto de uma pessoa. A primeira coisa que ela faz é fechar os olhos, porque a luz no meio das trevas, ela brilha com uma intensidade tamanha. É isso que Jesus está dizendo. Quando perseguirem você, é porque você está brilhando, você está incomodando, porque a palavra de Deus, ela incomoda, porque ela transforma. E é isso que ele está dizendo: multipliquem-se, sejam fatores de multiplicação. Vocês aqui do Fronteira Porto, eu sei que vocês têm sido fator de multiplicação. Vocês têm convidado pessoas, não significa, querido, que as pessoas vão vir, não, mas nós vamos convidar. O semeador saiu a semear. A Bíblia diz o seguinte: seu papel, Álvaro, papel de cada é semear a palavra de Deus. A gente gostaria que as pessoas atendessem o convite, mas isso vai depender da terra em que essa semente lançada vai cair. A Bíblia fala de uma boa terra, a Bíblia fala da terra seca. Existem diversos tipos de coração. E aí a gente lança a semente. Você convida alguém do Fronteira Porto, aqui do Fronteira West Palm Beach, Rostock, Rio, e aí a pessoa ouve a mensagem, mas aí a Bíblia diz: ao ouvir a mensagem, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16:8, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não sou eu. Queridos, não é a minha capacidade de retórica, não vai ser a minha oratória, não vai ser a minha cultura, não vai ser a minha capacidade de articular, não vai ser a neurolinguística que as pessoas hoje estão usando como recurso que vai convencer, mas é a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus é Ele que convence o pecado da justiça. Aí a pessoa ouve e fala, se ela quiser, ela abre o coração, o Espírito Santo entra e a gente passa a entender o plano da salvação, o amor, tamanho de Deus. Queridos, eu sou uma pessoa que quando eu penso nisso, eu começo a chorar. Então não posso pensar muito nisso, senão eu vou chorar aqui, não vou conseguir pregar. Mas quando eu penso que o Deus de toda essa criação que eu mencionei, que o homem não consegue compreender, o homem não consegue dimensionar, que Ele me conhece por nome, que Ele sabe quem eu sou, quem você é, que Ele ama você de uma forma que não existe outro amor maior capaz de superar este amor. E eu me pergunto, quem sou eu para merecer isso? Nós não temos mérito, mas nós somos salvos pelo amor de Deus. João 3:16, que é o textual da Bíblia, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus Cristo morreu porque amou a cada um de nós. Jesus Cristo morreu porque amou até por aqueles que não amam a Jesus. Ele morreu até por aqueles que não querem a Jesus. E nós não merecemos, nós não temos mérito. Então, vamos ser um fator de multiplicação. Quando a gente gosta de um restaurante, o que é que a gente faz? Já foi naquele restaurante? Fabiano tem sempre boas dicas de restaurante. Aquele restaurante assim, assado, aquela comida, até hoje eu estou esperando a tal da bochecha de porco, que ele falou que é maravilhoso, de não sei mais o que, etc, etc. E a gente faz isso. A gente recomenda filmes, a gente recomenda livros, a gente recomenda restaurantes, a gente recomenda lojas. A gente recomenda o café que tem aqui na frente. Tudo aquilo que a gente gosta, a gente recomenda, a gente propaga. Vamos propagar Jesus Cristo. Vamos propagar o nome do nosso Salvador. Vamos anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Não é porque nós queiramos ver simplesmente multidões, é porque nós amamos as pessoas. E a gente quer que elas tenham aquilo que a gente sabe que é real. E que elas precisam dar essa a oportunidade de abrir o coração para receber aquilo que é real. Agora lá no camp em West Palm Beach, nós vivemos um momento tão lindo. O Carlinhos, marido da Suzy, que muitos de vocês conhecem, e ele entregou a vida para Jesus no meio de lágrimas, de uma forma tão maravilhosa, tão linda, tanta gratidão a Deus. E é exato, por quê? Porque, queridos, nós queremos ver pessoas abençoadas, famílias abençoadas, filhos abençoados. O que nós queremos é ver as pessoas abençoadas, encham a terra. Vamos encher a terra com a palavra de Deus, vamos encher essa cidade do Porto, vamos subir essas ladeiras, vamos descer essas ladeiras. Ao subir a gente fala de Jesus, ao descer a gente fala de Jesus.
Me tocou muito ontem, na festa da Nancy e do Fernando, ao ver a Fernanda, ao ver a Bianca, Rubem, enfim, a família Leandro, pegando convites da igreja e convidando os convidados da festa para virem à casa do Senhor. Eles chegavam: pastor, tem convite aí? Pastora, tem convite aí? E pegavam e falavam: está aqui o convite, está aqui o convite. O que eles estão fazendo? Nós estamos enchendo a terra. Enchendo a terra. O que você falou? Bom. Com a palavra de Deus. Multipliquem-se. Nós somos fatores de multiplicação. Eu estou aqui, queridos, hoje, aos 65 anos de idade, porque a minha mãe, aos 26 anos, aceitou Jesus. E aos 6 anos de idade eu me converti. 59 anos que eu sirvo a esse Deus, que até hoje me toca de uma forma tal, porque eu sempre pedi a Deus: Deus, eu não quero me acostumar com o Senhor. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um liturgo. A ex-presidente do Brasil chamou o Papa que morreu de religioso. Ele era um religioso. Eu não sou um religioso. Eu sou um homem que adora e que serve a Deus. Eu não quero me acostumar com Deus. Eu quero sentir o Espírito Santo como eu sinto toda vez que eu louvo. Eu quero sentir a salvação, a alegria, a paz que só Ele pode dar em todos os momentos da minha vida. Mas alguém pregou para minha mãe. Foi o meu tio que começou a falar de Jesus. Minha mãe católica fervorosa, filha de Maria. Para vocês terem uma ideia, eu e meus irmãos, nós éramos vestidos no dia de São Sebastião. A gente era vestido de mini São Sebastião. Eu botava aquele shortinho vermelho, com aquela tininha vermelha. A gente ia lá para a igreja de São Sebastião e a gente entrava os três, né, juntos, vestidos de São Sebastião. A minha esperança é que não viesse nenhuma flecha, né? Mas eu, na época, eu não entendia isso. Tão católica minha mãe era. Quando minha mãe ouvia um louvor, ela fechava as portas. Esses crentes estão todos malucos, E aí um dia, ao lado da minha casa, teve ar livre. O que era um ar livre? Eram pregações que eram feitas em praças públicas e tudo mais. E aí eles começaram a cantar uma canção tão simples, mas está cravada na minha memória. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz, sim, Jesus é maravilhoso. E aquela canção começou a penetrar pelas frestas da janela, começou a encher minha casa, minha mãe já vinha sendo evangelizada e de repente ela vai e abre a janela. Não sabia ela que ao abrir a janela, ela estava abrindo também o coração. E naquela mesma noite, minha mãe atravessou o portão de casa, foi até ali e se rendeu aos pés de Jesus Cristo. E ela se tornou a maior mulher de Deus que eu já conheci, juntamente, é claro, com a minha esposa. E ela trouxe a casa dela toda. Meu pai, portuguesão também. Presta atenção, falando de portugueses, gente. Eu não estou falando de pessoas agarrado com Fátima. Minha casa era assim, em toda a prateleira tinha Fátima, para tudo que é lado. Para tudo. Quantas vezes eu fui aqui a Leiria, Fátima? Todo dia 13, quando eu estava, não interessava se era 13 de maio. Se fosse dia 13, tinha que estar lá em Fátima, segurando as velhinhas para a procissão das luzes. Quem conhece sabe disso. Lá estava eu criancinha e cantando 13 de maio, larararara. Aí, todas as Fátimas lá de cá tocavam essa musiquinha. E meu pai fazia questão de... E às vezes elas cantavam juntas, às vezes elas cantavam desencontradas, enchia a casa com isso. E o tempo foi passando, minha mãe se converteu, os filhos se converteram. Meu pai, católico ainda que era, dizia: não, meus filhos nunca vão ser evangélicos, meus filhos vão ser católicos. Os filhos se converteram, a casa se converteu, e anos depois, aquelas Fátimas desapareceram todas de casa, porque quem verdadeiramente reinou, Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta nós adorarmos aquilo que não pode nos salvar. A própria Maria, que é uma mulher tremenda, a quem eu admiro tanto e a quem eu vou abraçar quando eu chegar nos céus, na cruz ela disse para o filho dela: eis aí o meu Salvador.
Maria declarou isso na Bíblia, palavras dela, o Evangelho relata sobre isso. Ela, mãe de Jesus, disse: Jesus é o meu Salvador. E se ela disse, quem somos nós para declararmos ao contrário daquilo que Deus afirma na sua palavra? Nós precisamos encher a terra. Boas novas. Evangelho significa boas novas de salvação. Mas, quando Deus multiplica, Ele multiplica o pouco que nós temos. Essa matemática do milagre, para mim, é algo que mexe muito comigo. Pastor Tiago já leu aqui a multiplicação dos pães. E eu fico imaginando, queridos, a Bíblia relata 5.000 homens. Atenção, mulheres eram tão insignificantes que nem contadas eram. Naquela época era assim: quantas pessoas estão no culto? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, só os homens eram contados. Mulheres não eram contadas, nem crianças. E eu digo sempre, as mulheres, minhas queridas, têm que ser muito gratas a Jesus. Foi Ele quem ficou a mulher, foi Ele quem trouxe a mulher para o mesmo patamar de igualdade que é da mulher. Ele fez homem e mulher, Ele os fez iguais. E a gente vê em países onde o cristianismo não existe, o papel da mulher na sociedade, como a mulher é tratada, de como a mulher pode se vestir, como a mulher não pode dirigir, não pode estudar, como a mulher ela é reprimida. Por quê? Porque é Jesus Cristo que fez a diferença. As feministas deveriam agradecer a Jesus Cristo. As feministas que pedem tanta igualdade deveriam declarar: obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que trouxe para nós essa paridade que verdadeiramente deve existir, porque Ele morreu por todos. 5.000 homens ali reunidos. E aí, Jesus já devia, claro que Ele sabia o que iria acontecer naquele dia. E de repente, os discípulos: Senhor, eles têm fome. Então, deem vocês o que comer. Mas mesmo que nós tivéssemos 200 denários, ou seja, mesmo que nós tivéssemos, cada denário era um dia de trabalho, 200 dias de trabalho na mão aqui, não tem padaria, não é que nem o Porto, que tem uma padaria em cada esquina, de 100 em 100 metros a gente tem uma padaria aqui nessa cidade, e eu amo isso, porque eu sou filho de padeiro, né, claro. Não tem onde a gente comprar, mas tem aí um rapaz, tem um menininho, um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes. Querido, se chegasse para mim, fala assim: o que é que tem para o coffee break hoje? 5 pães e 2 peixes, nós somos, 50, 60 pessoas aqui, eu ia rir, falando, não vai dar para todo mundo. 5.000 homens, estima-se que eram então cerca de 10.000 pessoas ali reunidas. Só tinha 5 pães e 2 peixes. E aí a matemática de Deus, que não é a minha matemática é 2 mais 2 igual a 4. 100 euros mais 100 euros, 200 euros. Se eu gastei 20, sobram 180 e assim vai. 5, o que é isso? E aí você diz assim: Senhor, eu tenho tão pouco para o Senhor. Eu não tenho nem 5 pães, eu não tenho nem 2 peixes. Às vezes você diz assim: Senhor, meu tempo é tão pouco. Às vezes você diz assim: Senhor, eu tenho tão pouco tempo, eu tenho tão poucos recursos, eu tenho tão pouca capacidade. Amei ao ouvir um querido que eu amo muito, que eu abracei nessa manhã, e eu disse a ele: muito obrigado por tudo que você tem feito para essa igreja. E ele disse assim: eu tenho feito pouco, pastor, mas eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer exatamente isso, queridos. O que Deus quer é que a gente disponibilize para Ele aquilo que a gente tem. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando do tempo que a gente tem, do amor que a gente tem, do talento que você tem, da capacidade que Ele deu para você. Porque Ele pega aquele pouco, que a nossos olhos é pouco, e Ele multiplica. Ele multiplica o pouco que nós temos. E Ele faz de uma forma tão absurdamente fantástica, que a Bíblia diz assim: Ele pegou, só deu graças, e começou a distribuir. E eu fico imaginando os discípulos, porque olha só, é o único milagre na Bíblia, Ele fez depois do Novo, em que a matéria é multiplicada em matéria. Ontem eu falei sobre as bodas de Caná, é o único milagre na Bíblia em que uma matéria é transformada em outra matéria, em que a água é transformada em vinho. Os alquimistas sempre quiseram transformar uma coisa em outra, buscar uma pedra fundamental, transformar as coisas em outra, nunca conseguiu. O homem nunca conseguiu transformar uma coisa em outra. Agora, multiplicar a matéria, e Ele começou a multiplicar os pães. 5 pães insignificantes, 2 era para comida para criança, mais insignificante ainda.
E aquilo foi sendo multiplicado, e eu fico imaginando a maravilha para os discípulos, distribuindo aquilo tudo, e a Bíblia declara, alimentou todo mundo, e ele ainda falou assim, olha, sobraram 12 cestos. O que eu quero dizer para você é que dê o pouco que você tem para Deus, porque esse pouco, Ele vai multiplicar e vai sobrar muito mais para você. Aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, podia chegar para aqueles menininhos e falar assim, olha, você deu 5 pães, 2 peixes, agora tem 12 cestos aqui que são para você. Porque Deus nos ama de tal forma, querido, que quanto mais nós fazemos para Ele, mais Ele faz para a gente. Você está aqui na igreja adorando a Deus, acredite, os anjos do Senhor estão agindo na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios, aonde a gente não consegue imaginar. A gente está aqui na casa de Deus e o mundo espiritual está acontecendo e Deus está agindo a nosso favor, porque nós estamos dando a Ele um pouquinho do nosso dia. Foi fácil acordar cedo hoje para vocês? Não, não foi não, mas vocês estão aqui e a bênção de Deus continua. Queridos, a bênção de Deus está sobre o Fronteira Porto. Fronteira Porto veio para o Porto para multiplicar o Evangelho. E nós temos colocado pouco na presença de Deus, mas Deus vai transformar isso em muito. Vai sobrar, vai sobejar, vai haver abundância. Nós vamos ver a cada dia essa casa sendo cheia pela presença de Deus. Pela presença. Deus não trabalha com quantidade. Está aqui. 5 pães e 2 peixes. Quantidade para Deus. Deus quer qualidade. Deus quer essa sinceridade da entrega. Daquela criança ou daquele rapaz que entregou tudo que ele tinha. Minha oração sempre foi assim. Minha e da minha esposa, pastora Elaine. Senhor, tudo que eu tenho é teu. A minha vida é tua, meu tempo é teu, os meus recursos são teus, meus filhos são teus, tudo é teu, tudo é dele, e ele tem me dado tanto sem que eu mereça, tão somente porque ele é fiel. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é algo, queridos, que nós só podemos experimentar quando nós vivemos verdadeiramente. Era uma equação impossível. É uma equação impossível. Muita fome e poucos recursos. 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes. Mas o nosso Deus, o Deus a quem você serve, é Deus do impossível. Quantos impossíveis na minha vida eu já vivi? Vocês conhecem, vocês do Rio de Janeiro, pastora Pamela? Pastora Pamela, quando nasceu, foi para a UTI, os médicos diziam, vai morrer, não tem esperança. A medicina dizia, vai morrer, faz o caixão. 8 dias chorando, cada dia o médico, é hoje, chegou no 8º dia, ele disse assim, é hoje, ela não passa de hoje, não tem condições de viver. A medicina disse, vai morrer. Peguei o pouco que eu tinha, que era a minha fé, o meu desespero, a minha dor, juntamente com a minha esposa, depositei aos pés de Jesus. Está aqui, ó, minha filha linda, 30 anos, pastora, psicóloga, 3 mestrados, já vai dar o doutorado dela, casada com um pastor maravilhoso, o meu genro, meu filho que eu amo tanto, pastor Thomas. Eu espero que você esteja assistindo, Thomas, porque essa aí foi para você. Aí eu pergunto, quem pode fazer isso? A medicina disse para mim, nós não podemos fazer nada. Mas Deus disse, me dá o pouco que você tem. Me dá os seus 5 pães e seus 2 peixes que eu vou multiplicar. E cada vez que eu olho para minha filha, ela é troféu da graça de Deus na minha vida. Gratidão a Deus. Quem poderia fazer isso por mim? Quem poderia fazer isso por nós? Todos nós temos testemunhos a compartilharmos das maravilhas que Deus fez. Querido, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena a gente entregar o pouco que a gente tem, porque quem multiplica é Ele. Ele multiplica tudo que você entrega a Ele. Tudo que a gente entrega a Ele, Ele multiplica. Então, entrega a Ele a sua casa, entrega a Ele o seu casamento, entrega a Ele seus filhos, entrega a Ele a sua vida. Ele multiplica. Porque o milagre só vai acontecer quando a gente entregar. Imagina se aquela criança tivesse segurado os 5 pães e 2 peixinhos e falasse, eu vou comer ali. Tem gente que faz isso, né? Vou pegar meu McLanche feliz. Não tem, brasileiro diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. O garotinho esperto deve estar, imagina, esse garotinho esperto, um Daniel desse da vida, um Benício, olhar assim, não vai ter comida, deixa eu ir lá para o meu cantinho. Brincadeiras à parte, e se ele não tivesse entregado? O milagre só acontece quando a gente entrega.
nós entregamos a nossa vida a Ele. E nós temos vivido a multiplicação de Deus, nós temos vivido o milagre de Deus. Deus sempre vai multiplicar na casa dEle. Essa igreja é casa de Deus. Ele sempre vai multiplicar não só cadeiras não, pastor Tiago. Vai multiplicar vidas, mas vidas transformadas, porque é isso que é lindo. Eu não quero ver pessoas sentadas no banco da igreja. Eu quero ver vidas transformadas. E é lindo demais quando eu olho para a história das pessoas, eu vejo como Deus ama essa pessoa. Quando eu olho para cada um dos queridos que eu conheço e vejo a mudança que Deus fez, a forma maravilhosa que Deus é. Isso é Deus, milagres que Deus fez. Quantos de vocês aqui já não ouviram o homem dizer, é impossível? Tem uma querido, ela foi ao médico, aí, boa parte de vocês vai conhecer essa história. O médico disse assim, lamento muito, mas é impossível para você ficar grávida. Não tem condição nenhuma, desista, já não tem mais possibilidade. Ela foi fazer, quando ela foi ao médico, e ela está aqui, ela já estava grávida. E o médico dizendo para ela que era impossível. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível. A Bíblia diz, porventura é impossível para Deus não há impossível, para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Chama a existência o que não existe, porque Deus é o Senhor da criação. Se Ele cria 22 bilhões de estrelas por segundo, Ele sopra. O que há de impossível para Ele? Eu sou pequeno, para mim há tantas coisas que são impossíveis. Deus sempre vai cumprir a promessa da multiplicação. Sempre. E eu já estou terminando. Gênesis 17:2 ele diz assim, assim confirmarei a minha aliança entre mim e você e o multiplicarei muitíssimo. A Bíblia é dividida em Antigo e Velho Testamento. Antigo e Velho Pacto. Antigo e Velha Aliança. É isso que o nome testamento significa. Testamento significa pacto, testamento significa aliança. O Antigo Testamento na lei e o Novo Testamento na graça por intermédio de Jesus Cristo. E o que Deus está falando para mim, para você, desde o início, eu confirmo a minha aliança entre mim e você. Ou seja, Deus tem uma aliança comigo, mas eu preciso ter uma aliança com Ele. Ontem eu apresentei as alianças da Nancy e do Fernando. Não adiantava só o Fernando ter uma aliança. Mas o Fernando tem uma aliança com a Nancy, Nancy tem uma aliança com o Fernando. Cada casal casado tem uma aliança entre cônjuges. Não existe aliança de um lado só. E às vezes a gente quer a bênção de Deus, a gente quer o Deus da bênção, a gente quer que Deus nos abençoe, a gente quer a bênção. Mas nós não queremos servir ao Deus que vai nos abençoar. O que ele diz para mim é o seguinte, Álvaro, se você tem um pacto comigo, uma aliança comigo, é uma aliança de amor, uma aliança de entrega, uma aliança de sinceridade, de fidelidade, ele diz, essa aliança é entre eu e você, porque eu também tenho uma aliança com você. Presta atenção, Deus tem uma aliança com você. Deus tem um compromisso com cada um de vocês. Deus tem promessas com cada um de vocês. E a Bíblia fala assim, porventura ele é homem para que minta, que é o que prometa e não cumpra. Ele tem uma aliança com cada um de nós aqui. E ele diz assim, porque ele falou para Abraão, e eu multiplicarei, mas fala para nós também, e vão multiplicar. Deus não multiplica pouco. Se ele pegasse 5 pães e transformasse em 10, 2 peixes e transformasse em 4, já tinha multiplicado, mas ele nunca multiplica pouco. A Bíblia diz, vão multiplicar muitíssimo. Então eu sei que a bênção de Deus sobre esta casa, ela é multiplicada muitíssimo, ela é multiplicada de forma abundante, de forma próspera, porque Deus é fiel. Deus tem uma aliança aqui na cidade do Porto. Deus tem uma aliança onde houver pessoas que clamem pelo seu nome. Tem uma aliança em West Palm Beach, tem uma aliança em Rostock, tem uma aliança com o Rio, aonde tem uma aliança ali em Portimão, aonde houver uma casa dele, ele tem uma aliança. E ele vai multiplicar. Duda, você já me conhece lá do Rio de Janeiro? Vamos dar um salto porque o tempo não me permite. O nosso Deus, para terminar, é o Deus da multiplicação. 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 10 a 11 diz assim, Deus que dá semente ao semeador e o pão para comer, também há de multiplicar a semente
das vossas boas ações e há de fazer crescer os frutos da vossa justiça. Entenda o que eu estou lendo aqui. Deus dá semente a quem? Ao semeador. Deus só vai dar semente para quem semeia. A Bíblia é clara, Deus que dá semente ao semeador. Aquele que não semeia não recebe sementes, porque Deus não vai desperdiçar aquilo que é dele com quem não quer. Mas o semeador precisa de sementes. O semeador, ele quer sementes para que ele possa semear, para que ele possa ter uma colheita. E aí ele diz assim, pão para comer, há de multiplicar a semente. Semente é algo pequeno. Aqui nos Estados Unidos, desculpa, porque 2 semanas eu estava lá nos Estados Unidos tem em Yellowstone, o Parque Nacional das Sequoias gigantes. Árvores gigantescas, árvores com dezenas de metros de altura, árvores com 80 metros de altura, árvores frondosas, árvores milenares. E como é que aquela árvore surgiu? Uma semente. Uma semente lançada na terra. Aí veio a chuva, aí começa a brotar uma folhinha, aí aquela vai tomando uma forma, um caule frágil, vai crescendo e de repente, não mais que de repente, surge aquela sequoia frondosa, gigante, tudo de uma semente. Sabe o que eu gostaria que você fizesse nesta manhã? Que você colocasse nas suas mãos pequenas sementes. Pequenas sementes. Fosse a semente do seu sonho, fosse a semente da sua casa, a semente dos seus filhos, a semente das suas finanças, a semente da sua vida. Pequenas sementes. Que você colocasse nas suas mãos e que você, ao receber essas sementes, você pudesse lançá-las, porque Deus, nesta manhã, está declarando para todos nós, a começar para mim, eu vou multiplicar a semente das vossas boas ações. E o que são boas ações? Altruísmo, filantropia, ajudar a velhinha a atravessar a rua, a dar uma esmola como é comum lá no Rio de Janeiro, graças a Deus aqui no Porto a gente não vê. Toma uma esmolinha aqui para você. Não, isso não são boas ações, isso é filantropia, isso é altruísmo. Boas ações, boas atitudes daquilo que a gente faz com decisão. Atitudes perante Deus, atitudes perante os homens, atitudes de fé, atitudes daqueles que creem na palavra de Deus, atitudes daqueles que são sal da terra, atitudes daqueles que são luz do mundo, que brilham, seja no trabalho, seja no meio dos amigos, seja na roda dos escarnecedores, seja no meio da família. Boas atitudes daqueles que verdadeiramente sabem ao Deus em quem tem servido. Aí ele vai fazer crescer os frutos da nossa justiça dele. Ele não está falando nem da justiça dele, ele está falando da nossa justiça, ou seja, aquilo que é humano, ele vai fazer crescer, queridos, que Deus multiplique sempre Fronteira Porto, que Deus multiplique sempre as vidas nessa cidade. Vamos buscar o mundo para Deus, vamos buscar o mundo vamos buscar o Brasil que tanto precisa, Estados Unidos tão rico e cada vez tão distante de Deus, a Alemanha, a maior economia da União Europeia. E a Caia estava conversando, mencionando, lá a Bíblia é só um livro, não é um livro sagrado, é um livro, como são 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, ou como Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, apenas um livro. O mundo precisa, o que você está fazendo? Você tem falado de Jesus para os seus familiares? Você tem falado de Jesus para as pessoas que você mais ama? Você tem trazido seus filhos para a casa do Senhor? Vamos literalmente pegar as nossas sementes e permitir que o conceito da multiplicação divina nos alcance. Multiplicação material, porque a bênção de Deus está sobre bens materiais. A Bíblia fala, vou aumentar o teu gado, vou aumentar a tua colheita. Então os nossos bens materiais também estão debaixo da multiplicação. Deus não abomina os nossos bens materiais. O que Deus quer é que nós não sirvamos os nossos bens materiais. O que Deus quer é que nós não venhamos a colocar aquilo que é material em prioridade. Mas Ele é um Deus que vai multiplicar os nossos bens materiais.
a multiplicação da nossa descendência. Ele falou para Abraão: vou multiplicar os seus filhos, que serão como as estrelas, incontáveis. Deus tem bênção de multiplicação, filhos felizes e abençoados. Deus vai multiplicar a nossa vida, os nossos dias de vida, o nosso vigor, a energia. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Mas tenha multiplicação espiritual. Que Deus multiplique a nossa fé, que Deus multiplique a nossa sabedoria, que Deus multiplique o nosso crescimento espiritual, que Deus multiplique a alegria que só Ele pode dar, a paz que só podemos experimentar através dEle, que nós venhamos a viver de forma multiplicada todas as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.